Então, tá. Então, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos pedir a tua graça nessa hora. Que teu Santo Espírito tenha liberdade de agir nas nossas vidas e falar aos nossos corações. Ensina-nos, ó Deus, e tira toda a confusão, todo engano das nossas mentes e tudo aquilo que possa atrapalhar da gente compreender a tua verdade. Em nome de Jesus, nós entregamos cada vida aqui e aqueles que vão assistir depois. Nós te pedimos e agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Ok, então, o enchimento do Espírito Santo é para dar poder, tá? Então, vamos ver aqui. Então, alguns pensam assim que se você ficar cheio do Espírito Santo, você vai receber quer dizer, tem gente que pensa assim, recebeu, né, foi enchido pelo Espírito Santo, mas não recebeu poder, então nós temos que orar para poder receber mais poder. Né? Isso é um engano, porque quando você fica cheio do Espírito Santo, você já recebe o poder do Espírito Santo. Talvez você não vê a manifestação, né, de tudo do Espírito Santo, mas quando a gente fica cheio do Espírito Santo, nós recebemos poder. Então, vamos ver esse versículo de Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. E eu lhes mandarei o que meu pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Tá? Em algumas versões fala assim, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, tá? Então, e aí, Atos 1:8. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, aqui, essas promessas, né, quando Jesus falou, ali em Lucas, que vocês têm que esperar até receber o Espírito Santo para vocês serem revestidos de poder, né? Então, ser revestidos é o quê? Vestir de novo, né? Tipo, vai ser vestir, ter uma nova veste, né? Então, que é a presença do Espírito Santo, que é o poder, né? E aí, em Atos, foi o Pentecoste, que foi o cumprimento da promessa, né, que Jesus tinha dado, e que eles receberam. A palavra poder, tanto em Lucas como em Atos, é dunamis, tá? Ou dínamos, para alguns, quando eles leem, né, aqui no grego, que significa poder, né? Poder do Espírito Santo, tá? Então, algumas pessoas também já receberam o poder do Espírito, mas não estão conscientes desse fato, e também tem alguns conceitos errados em relação a esse poder, tá? Esse autor, ele afirma que, na época dos apóstolos, né, como a gente já falou, eles realizavam milagres, mas que agora a gente tem curas, a gente tem manifestações parece, algum poder, né, do Espírito, mas não são milagres como os apóstolos operavam, tá? Naquela época. Mas são milagres também, tá? Mas como se aquele poder que eles tinham era um poder maior até, parece, né? Que ele quer dizer. Então, vamos ver essas passagens lá de Atos 3, 6-8. Tá, microfone desligado, Vini. Esqueci, desculpa. Atos 3, 6-8. Então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande.
Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos deles ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Tá? Então, quando a gente vê esses milagres, né, a gente pensa assim, nossa, agora acho que não tem tanto disso. Até tem, mas a gente vê parece com uma intensidade menor, né, assim. Tem gente que foi curada, mas tem gente que não foi curado, né? Tem gente que ressuscitou e, né, mas não na mesma intensidade com que os milagres que os apóstolos faziam, tá? Mas nós não recebemos poder do Espírito só para curar os enfermos, tá? Então vamos ver qual é esse poder que a gente recebe do Espírito Santo, né? Quando a gente fica cheio dele, tá bom? Então vamos ver. Primeiro poder, poder para ter uma vida cristã, tá? Então, quando o Senhor falou lá em Lucas, né, 24:49, que ele nos dá essa promessa de que a gente vai ser, se os discípulos ficassem esperando ali na cidade, que era Jerusalém, eles iam receber, né, esse lá do alto, esse revestimento de poder, né? Jesus estava querendo dizer que se você receber o Espírito Santo, você então vai ser revestido de poder. Quem recebe o Espírito Santo é revestido de poder. É como se você recebesse uma veste nova, tá? Então, os crentes que têm assim, que têm essa nova vida com Cristo, então eles são revestidos de poder, né? Para poder o quê? Para poder ser os filhos de Deus. Então, Deus revestiu de poder aqueles que foram batizados no Espírito Santo e que nasceram de novo. Tá? Então, para ter essa vida cristã, a gente precisa ser cheios do Espírito Santo. Né? Porque ninguém nasce assim, como filho de Deus se o Espírito Santo não vir convencer, se o Espírito Santo não tocar no coração da pessoa. Então, assim, por nós mesmos, a gente não consegue, entendeu? Tipo, eu aceitei a Cristo porque eu senti no meu coração, né? Pela minha própria vontade, eu me tornei cristão. Não. A gente chega ao conhecimento de Jesus Cristo por causa da obra do Espírito Santo. Sem isso, a gente não consegue, vamos dizer assim, experimentar esse novo nascimento. Então, vamos ver lá João 1, versículos 12 e 13. João 1, 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Tá? Então, não foi pela sua vontade, não foi pela sua força, né? Então, não, eu entendi completamente o que Jesus fez, então eu aceitei Jesus. Não, foi a obra do Espírito Santo para convencer, né? Porque lá a Bíblia fala que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então, a gente não tem esse convencimento de que a gente vai para o inferno se a gente não aceitar Jesus por no nosso próprio intelecto, né? Na nossa própria capacidade. A gente consegue perceber isso, a necessidade de ter uma nova vida com Cristo por causa do Espírito Santo. Se não for a obra do Espírito Santo na nossa vida, a gente não tem como aceitar Jesus, de ter um novo nascimento. Bom? Então, quando a gente é revestido de poder, isso significa que assim a gente pode, então, viver pelo Espírito. Gálatas 5:25. Gálatas 5:25.
Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Uhum. E é ele que, né, nos ajuda nas fraquezas. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá? Então, assim, esse é a obra do Espírito Santo, quando ele diz que ele veio para revestir-nos de poder, e esse poder é para a gente conseguir ter a vida com Deus, tá? Nova vida, uma vida que agrada a Deus no Espírito, uma vida que não faz a gente fraquejar, né? Vamos dizer assim, quando a gente fala fraquejar, é realmente cair em pecado, né? Se desviar do caminho do Senhor, desobedecer. Então, é o Espírito Santo que te dá essa capacidade, esse poder para você poder viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida cristã verdadeira, tá? E aí, assim, vamos ver um pouquinho mais específico esse poder, tá? Vamos dizer, as áreas que o poder atua na sua vida cristã, tá? Então, primeiro, o poder da fé. São 8, tá? Só que eu vou falar só 4 hoje, tá bom? Por isso que eu falei que eu vou cortar pela metade, porque senão é muita coisa para a gente estar falando. Então, lá em Joel, Deus fez uma promessa que ele ia derramar do Espírito, né, sobre toda a carne. Porque o Deus tinha esse desejo que todos pudessem ser salvos se eles crescem em Jesus Cristo e pudessem ter uma vida de santa, né, pela fé, tá? Então, vamos ver essa promessa que Deus fez em Joel 2, 28 e 29. O Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, para todos, né, ele vai encher do Espírito Santo. Então, era uma promessa, não era só para os jovens, era para os velhos, não era só para os poderosos, mas era para os servos, os escravos, né? Era para todas as pessoas que desejavam, né, de Deus. Então, essa promessa Deus fez para que todos pudessem experimentar essa nova vida com Cristo e poder servir, né, e trabalhar e agradar a Deus com esse poder, tá? Aí, lá no Pentecostes, conforme essa promessa, Deus derramou do Espírito Santo sobre os 120 seguidores, né? E eles foram revestidos de poder. E agora, milhares de crentes podem ser batizados e pelo Espírito Santo quando eles creem no Senhor Jesus e através da obra do Espírito Santo nós somos regenerados e somos revestidos de poder para que a gente possa continuar esse trabalho para o Senhor, tá? Então, João 1,14. João 1,14. Aquele que é palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Uhum. Será que o homem natural, né, nós, naturalmente, a gente conseguiria crer que Jesus foi enviado por Deus e encarnou-se, né, aqui na Terra? Será que a gente conseguiria crer nessa verdade? Agora, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Será que o homem natural conseguiria, sem a ajuda do Espírito Santo, crer
que Jesus morreu na cruz pelos pecados e ressuscitou depois de 3 dias. Outra passagem, Atos 16, 31. Atos 16, 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Uhum. João 14, 1 a 3. Jesus disse: não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam bem. Será que o homem natural consegue crer que, através da morte de Jesus lá na cruz, somos libertos do jugo do pecado e agora a gente tem uma nova vida lá no céu, uma morada lá no céu? Porque aí João fala, né, da morada no céu, que ele foi para preparar-nos lugar. Será que o homem natural consegue crer em todas essas coisas sozinho? Não, né? Então, Tito 3, 6 a 7. Tito 3, 6 a 7. Que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Uhum. Então, o Espírito, pela nossa própria capacidade, a gente não conseguiria, mas pelo Espírito Santo, ele vem trazer essa fé, né, para que a gente possa ser salvo, e mais do que isso, para a gente ser justificado, e nós podemos experimentar essa, vamos dizer, essa nova vida que nos leva para a vida eterna. Tá? Então, o Espírito Santo que nos dá esta fé, que faz com que a gente possa experimentar essa nova vida. João 16, 13. João 16, 13. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Tá? Então, ele não só vai te ajudar a crer, como ele vai continuar ensinando e lembrando de tudo aquilo que Jesus ensinou. Tá? Então, é o Espírito Santo que continua nos convencendo, é o Espírito Santo que continua nos direcionando e nos ajudando a crer. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Uhum. Tá? Então, a palavra de Deus, que é a própria, né, vamos dizer, a própria presença de Deus, né, que nos ajuda a gente a conhecer a verdade e a salvação e experimentarmos essa nova vida. Então, somente com a fé, né, que através do Espírito Santo nós conseguimos crer e também ter a nossa fé, assim, ter crescimento da nossa fé, tá? O outro poder para o arrependimento. Atos 11, 18. Atos 11, 18. Quando ouvirem isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Então, ele não só convence a gente do pecado, mas é ele que dá permite que nosso coração seja contrito, né, arrependido, tá? Então, o Espírito Santo dá esse poder para que a gente possa
experimentar esse arrependimento para poder ter uma nova vida. Lamentações 5:21. Lamentações 5:21. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Minha conexão está ruim, estou ouvindo tudo tremido. Vocês estão ouvindo bem, eu? Não, é o da Beth. Ah, da Beth? É. Ah, então tá, eu pensei que era o meu. Olha, então, aqui fala que ele também é que nos leva a se converter, né? Então, para se converter, você tem que ter um coração arrependido. Então, só Deus que gera em nós esse coração arrependido também. Então, ele nos ajuda a crer e ele nos ajuda a nos arrepender, né? Atos 2:32-41. Atos 2:32-41. Deus ressuscitou Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: Ó Senhor Deus, disse ao meu Senhor, sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha meus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmão, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar esse seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Tá? Então, aqui é interessante. Tem uma manifestação do Espírito Santo. Eles foram enchidos pelo Espírito Santo. E Pedro, que ficou cheio do Espírito Santo, teve essa ousadia, essa intrepidez para anunciar, né? Para pregar, para falar, e dar testemunho. Então, ele foi explanando as verdades. Lembra aquele que negou Jesus? Agora, com o enchimento do Espírito Santo, ele era outra pessoa, né? E pelo Espírito Santo, ele falou com autoridade, ele falou com intrepidez. E com isso, olha só, não foi Pedro, não foi a mensagem dele, foi a mensagem que o Espírito Santo gerou através da vida dele. E o próprio Espírito tocou no coração deles. Fala assim a palavra: compungiu-se-lhes o coração. Então, eles ficaram tocados, eles foram quebrantados, eles foram convencidos, né? Quer dizer, pelo Espírito Santo, não foi pelas palavras bonitas do Pedro, porque Pedro era o quê? Ele era um analfabeto, era um pescador, né? Então, era pelo poder do Espírito Santo. Então, pelo poder do Espírito Santo, Pedro foi ousado, Pedro foi, né, vamos dizer, com convencimento sobre eles, mas era o Espírito que estava operando, e aí eles foram tocados, que eles falaram: não, o que a gente então agora precisa fazer? Essa mudança, esse toque no coração das pessoas, né, que estavam ouvindo, era o Espírito Santo. E com isso, eles foram batizados e 3.000 se converteram. Aqui já cansei de falar, né? Que na verdade 3.000 eram os homens que se converteram, mas com certeza mais pessoas foram convencidas de uma vez só, né? Então era a obra do Espírito Santo. Se você olhar qualquer avivamento,
né? Para ter um avivamento, precisa ter um quebrantamento. E para ter um quebrantamento, tem que ter a presença do Espírito Santo. Se não tiver, né, a obra do Espírito Santo na vida das pessoas, as pessoas não são convencidas, as pessoas não se arrependem, as pessoas não são quebrantadas. Essa é a obra do Espírito Santo, tá? Então, outro poder. O Espírito Santo nos dá poder para sermos santos, né? Poder para sermos santificados. Então, a palavra santificar ou tornar-se santo vem da palavra hebraica kadosh, né? Que significa santificar, ou kodesh, né? Que significa santo. Ou do verbo grego que é hagiazo, tá? Ou do substantivo grego que é hagiasmos, né? Ou adjetivo hagios, que tem o significado de santo, santificar ou santidade. Na Bíblia, né, a palavra santo quer dizer separado das coisas imundas ou impuras. Então, a santificação é o processo para nós nos tornarmos santos, tá? A palavra santificação quer dizer que é a obra, né, da graça de Deus nas nossas vidas, na qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, tá? Habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Vamos ver esse versículo de Romanos 6, 4. Eu pulei ali, né? Vamos ler primeiro 2 Timóteo 2, 21. Coitada da Beth. Desculpa. Ela estava no 2 Timóteo e foi para Romanos. Desculpa. Essa Lica, né? Eu estou vendo se vocês conseguem abrir Bíblia rápido. Tem que ligar o microfone. Aí é fácil, né? 2 Timóteo 2, 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Agora eu também posso ler Romanos. Tá, pode ler então, por favor. Só vou achar aqui, tá bom? Calma, que nessa hora eu já não enxergo mais nada. Romanos 6,4 diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Tá? Então, assim, a santificação é nós nos tornarmos mortos para o pecado e vivos para Deus, tá? Ter essa nova vida, né? Restaurar essa imagem que perdemos por causa do pecado, né? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, lembra? Mas por causa do pecado, essa imagem foi corrompida, essa imagem foi distorcida, né? E então, com a vinda de Cristo, a gente aceitando a Jesus, nós somos resgatados, né? Morremos para o pecado para podermos viver agora para Deus com a imagem restaurada. Então, vamos ver lá, Salmo 42, 12. Não tem. Você deve ter errado algum versículo. Não tem? Não. Eita, eu não errei, não. É o homem aqui que digitou. Minha Bíblia está faltando um pedaço. Vamos ver. 42, não tem bem os 12. Acaba no 11. Deixa eu ver se então é 2. Não. Não é 41 também. Porque ele quis dizer assim: o coração do homem foi contaminado pelo pecado,
que a imagem de Deus foi distorcida. Não sei. Então, vamos ler o outro. Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Uhum. Coração enganoso, né? Então, a gente não pode confiar. Deixa eu ver aqui se é 142. Não, também não tem. Ah, então não sei. Não é o Salmo 51? Não, peraí. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Não, aqui o Salmo 51 é do pecado de Davi, né? Ah, tá. Mas é que ele fala do coração do homem contaminado pelo pecado. Ah, tá. Mas tá bom. Então, aqui, a gente não pode confiar no coração do homem, porque o coração do homem é enganoso e corrompido, né? Como a gente pode... porque aqui fala que é desesperadamente corrupto. Então, é um coração corrompido, né? Acho que tá aí, tá? Então, a gente não pode confiar no coração do homem. A gente tem que confiar no operar sobrenatural do Espírito Santo. Então, nós precisamos dessa santificação, né, nas nossas vidas, para que a gente possa ter uma nova vida, um novo coração. Tá? 2 Coríntios 3, 18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Uhum. Eu gosto dessa passagem que ele fala assim, não é uma obra assim, mágica, né? De repente você ficou novo, você está transformado completamente. Aqui fala o quê? Que nós vai ter o rosto descoberto, né, desvendado, e vamos contemplar como um espelho, vamos ver realmente como ele é, tá? Quando a gente olha para o espelho, não tem como disfarçar, é aquilo lá do jeito que é, não é foto, né, como que fala? Foto, como fala? Corrigido, não, como que fala? Photoshop. Photoshop, não é retocado, né? Você vai olhar do jeito que está, as imperfeições estão tudo lá, né? O espelho mostra exatamente do jeito que é. A não ser que seja aquele espelho lá tudo torto, né? Que você enxerga tudo distorcido, assim. Não, mas nós vamos ser transformados de glória em glória até nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus. Tá? Então, é um processo. A gente está nesse processo aqui, coloquei gradual, de sermos santificados, de sermos transformados para que o nosso coração, né, seja novamente íntegro, novamente justo e bom, como o de Jesus Cristo, como a imagem de Deus, tá? Filipenses. Não, desculpa. João 15, 5. João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém pertencer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Tá? Então, essa união com Cristo é só o Espírito Santo que opera essa santificação para estarmos unidos com Ele. É aqui, quando a gente está unido com Cristo, fala que a gente vai produzir frutos, né? E qual é esse fruto? É o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22, 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a felicidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Tá?
Então, essa é a obra do Espírito Santo. Somente aqueles que estão unidos com Cristo, né, e que são cheios do Espírito Santo, é que vai ter esses frutos do Espírito. Então, os frutos é consequência natural desse relacionamento íntimo com Jesus, tá? Com Deus, com o Espírito Santo. Ok? Não precisa ler de novo, 2 Coríntios 3,18, porque nós estamos sendo transformados de glória em glória, né? E Filipenses 2, 12 a 15. Espera aí que eu vou pegar na outra Bíblia. Ok. Filipenses 2, 2, 12 a 15. 12 a 15. É o ministério do Espírito Santo no nosso coração. Assim, meus amados, como sempre vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venha a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrela no universo. Tá? Então, essa é a obra que o Espírito Santo vai realizar naqueles que andarem com ele, que estiverem com ele, né? Para que nós sejamos como filhos de Deus, né? Como luz nesse mundo ou nessa geração, né? Que é pervertida e corrupta, e que a gente possa brilhar, né? Sermos diferentes, sermos irrepreensíveis, sermos inculpáveis, né? Então, pela obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, pelo poder do Espírito Santo é que nós podemos ser santificados para que o nosso coração, que era pecaminoso, possa ser transformado. Ok? 4. Então, o poder do Espírito Santo é para nós nos adaptarmos e vivermos satisfatoriamente neste mundo como cristãos, tá? Então, vamos ver como que esse mundo é. Mateus 5,14. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Uhum. Se somos luz, quer dizer que o mundo é uma escuridão por causa do pecado, né? 2 Timóteo 4,10. 2 Timóteo 4:10. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galícia e Tito foi para Dalmácia. Então, esse mundo é um mundo que abandonou Deus por causa do pecado. 1 Pedro 5,9. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Tá? Então, é um mundo cheio de sofrimento. João 14:30. E o 16:33? Não, é que é a mesma coisa, falar do Tá. sofrimento. João João esse aqui é o 14. João 14. Já estou pulando já. Tá, João 14:30. Tá. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Uhum. Então, quem é o príncipe deste mundo? É o diabo. Tá? Então, é um mundo que é dominado pelo diabo. Esse mundo, como diz, jaz no maligno, né? Jesus disse. Tá? Então, esse mundo é dominado pelo diabo.
Lucas 24, 49, nós já lemos, Atos 2, 1 a 4 também, né? Que Deus nos deu esse poder para que nós pudéssemos viver de uma forma adequada neste mundo. Aqueles que vivem nesse mundo, eles gemem e sofrem por causa do pecado, vivem com murmurações, insatisfações, rancores no coração. Esse mundo se tornou inadequado para os filhos de Deus viverem, né? Mas, pelo poder do Espírito Santo, ele nos dá condição para nos adaptarmos e vivermos de uma forma que seja adequado, que seja satisfatório, né? De acordo com Deus, assim, mesmo neste mundo decaído, né? Tá? Então, é o Espírito Santo que nos dá poder para conseguirmos viver neste mundo terrível, né? Como filhos de Deus. Atos 4, 19 a 20. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Ou quer dizer, os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois mas não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Tá? Então, olha só, os discípulos foram presos e ameaçados para não pregar mais sobre Jesus ressurreto, mas por causa do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, eles continuaram audaciosos e conseguiram responder às autoridades, mesmo sendo ameaçados, né? Mas eles tiveram coragem, porque eles falaram assim: a gente não pode deixar de falar daquilo que a gente tem ouvido de Deus, a gente vai continuar falando, né? Daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente viu, daquilo que Deus está falando, que a gente vai ter que anunciar. Então, somente pelo poder do Espírito Santo, porque se fosse pela nossa força, a gente ia sair correndo também, né? Não ia aguentar a pressão e as perseguições. Atos 4, 17 a 31. Atos 4. Oi. Mas como já lemos 19, né? Então, lê 17 a 18, depois do 21 até 31. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Aí vai para quanto? 21 até 31. Depois de mais ameaças, eles deixaram ir. Não tinha como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Então foram soltos Pedro e João, voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto à voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão? Os reis da terra se levantaram, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o teu poder, a tua vontade, haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosa. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. 31 também? Uhum. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Olha só. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E acaba aí, todos ficaram cheios do Espírito Santo.
Uhum. Tá, então aqui, ó, mesmo com a perseguição, neste mundo terrível, né, que eles estavam vivendo, eles não pertenciam a este mundo, eles eram de outro, né, do reino de Deus, e eles conseguiram, então, continuar, mesmo com toda a perseguição, mesmo com medo, mas eles conseguiram orar com audácia, né, com coragem, e continuaram falando, anunciando a palavra de Deus com intrepidez, foram cheios do Espírito Santo, continuaram pregando o Evangelho, mesmo diante das perseguições. E conseguiram orar com ousadia, né? Mesmo diante dessas... Mesmo eles sentindo medo. E aí fala que foram cheios do Espírito Santo e ainda tremeu o lugar. É manifestação do poder de Deus, né? Atos 6, de 1 a 7. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que a viúva do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Procorro, Nacanor, Timão, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continua a se espalhar. Em Jerusalém, o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Tá? Então, aqui a gente vê, eles encontraram um problema, né? Um problema social. Porque as viúvas não estavam sendo cuidadas, não estavam sendo alimentadas, não estavam sendo assistidas. Então, eles foram lá reclamar para os discípulos, porque esse mundo é terrível mesmo, né? E aí, os discípulos falaram assim, mas a gente não pode deixar de estar fazendo a obra do Senhor, né? De orar, de estar anunciando a palavra. Então, o Espírito Santo veio, né? E trouxe sabedoria para eles conduzirem essa situação, né? Para poder atender essa necessidade. Então, o Espírito Santo dirigiu, e por isso que Pedro disse, não, a gente não pode deixar de fazer a obra do Senhor para atender as viúvas, não menosprezando, vamos dizer, as necessidades das viúvas, né? Mas aí, o que aconteceu? O Espírito Santo direcionou para levantar mais pessoas para estar servindo na obra, e 7 homens, né, como ele fala aqui, de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, né, foram escolhidos para poder serem os diáconos. Diáconos, vocês sabem, que é aqueles que servem, né, que estão trabalhando no serviço. A gente não tem esse título, mas na nossa igreja tem um monte de diácono, gente que está lá servindo, né? Não está na liderança, mas está servindo, tá? Então, foram levantados esses 7 homens que tinham boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, foram atendidos aquelas viúvas, houve uma solução, um grupo que prestou assistência, vamos dizer, prestou assistência social, né? Atendeu às necessidades, e os discípulos puderam continuar na oração e no ministério da palavra, na pregação da palavra, né? Então, o Espírito Santo também capacita e dá essa sabedoria para que os filhos de Deus possam viver, né, com todas essas dificuldades
Então, é o Espírito Santo que dá poder para vivermos neste mundo tenebroso, vamos dizer assim, né? Mesmo no meio das provações. Filipenses 4, de 11 a 13. Filipenses 4, 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo, tudo posso naquele me fortalece, a maioria dos cristãos amam esse versículo, né? Ah, não, eu tenho poder, né? Eu vou poder fazer tudo que eu quiser. É uma interpretação errada desse versículo. Paulo não quis dizer que ele conseguia fazer todas as coisas, que o Espírito Santo dá esse poder para fazer o que ele quisesse. Não. Paulo estava querendo dizer o seguinte: o poder do Espírito Santo nos capacita a vivermos bem em qualquer situação. Se for uma situação terrível de fome, ele vai capacitar você a viver mesmo com fome. Se tiver na fartura, né, vai te deixar, né, capacitar a viver na fartura. Então você não vai sentir necessidade de nada, porque ele é sua suficiência. Você pode viver em qualquer situação, porque ele te dá força. Ele te ajuda, ele te dá sabedoria. Então, Paulo quis dizer que ele era tudo, ele era forte, porque ele podia ter uma vida satisfatória, uma vida suficiente, mesmo na pobreza, mesmo na fartura, né? Então, porque ele podia confiar em Deus, ele não precisava se desesperar diante das circunstâncias, porque Deus estava cuidando, Deus estava com ele, tá? Então, tudo posso naquele me fortalece, é saber que você pode, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, viver em qualquer situação, tanto de pouco como de muito, né? E quando você, porque assim, tem o perigo que quando você está na necessidade, você acabar reclamando para Deus, né? Puxa vida, o Senhor se esqueceu de mim. E quando você está com muito, de você também esquecer de Deus e dizer assim, não preciso, né? Eu já estou com um monte de dinheiro, eu tenho um monte de coisa, eu não preciso de Deus, né? Então tem os dois perigos, tanto na escassez como na fartura, da gente se esquecer de Deus, né? Um ficar magoado porque parece que Deus se esqueceu de você e o outro você acabar esquecendo de Deus, né? Então, Paulo falou assim que o poder do Espírito Santo é você tá feliz mesmo tendo pouco, ou tá feliz mesmo tendo muito, né? E nunca se esquecer de Deus mesmo, né? E é Ele que te dá essa capacidade para você poder conseguir ter uma vida satisfatória e uma vida que realmente agrada a Deus, tá? Então, de ser grato por tudo que te acontece, grato por tudo que você tem ou que você não tem, né? Então, é só o Espírito Santo que te dá essa capacidade, esse poder para você poder viver confiando e descansando em Deus, tá? Então, hoje é só esses 4. Semana que vem vamos ver mais 4, o poder que o Espírito Santo nos dá, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa que achou interessante ou que não concorda ou que quer completar? Vini, tem que ligar o microfone.
Assim, eu falo que o milagre existe constantemente na vida de todos. É que nem você falou agora no último item, e depende da gratidão, tá? Eu falo assim, que nem na hora que a gente falou do aleijado, para ele, o momento que existiu lá, o milagre foi uma coisa pessoal dele. Então, ele comemorou, pulou, porque é uma coisa, é uma gratidão sem tamanho. Da mesma forma que aqueles que conviviam puderam constatar o milagre e ficaram felizes por eles. Mas também, da mesma forma que existe a gratidão, existe a ingratidão, que está associada à inveja. Porque aqueles que não têm a inveja, não veem um milagre, veem uma falsidade. E aí eles tentam difamar, para falar assim, não, ele era mentiroso. Não, né? Então, é uma coisa que eu falo assim, que nem eu falo, o respirar é um milagre, o ar, sabe, tudo que a gente olha, a criação de Deus é um milagre. Mas aí depende como está teu coração. Se você tiver com gratidão, você viver como um milagre. Mas se você não tiver gratidão, são tudo problemas Nunca vai estar satisfeito, né? é. Outra coisa também que você comentou, está revestido do Espírito Santo, não significa que quando você está revestido do Espírito Santo, que você tem o domínio de tudo, porque acho que o domínio, o revestimento está mais voltado à tua fé. Mesmo você sendo amparado, mas às vezes a fé te abala também. E mesmo você estando revestido do Espírito Santo, eu não sei que não é que você se desmorona, mas parece que você se limita, né? Não, né? Então, É. e é difícil porque às vezes o mundo, como se diz, jaz o mal. Infelizmente, Deus nos capacita para que a gente conviva com esse mal, né? Mas esse mal é uma coisa que, infelizmente, abala muito a nossa fé do dia a dia, porque são pessoas. A gente não está acostumado com isso, né? Então, por mais que a gente esteja, em muitos casos, revestido do Espírito Santo, é muito conflitante, né? Porque a gente sabe por quê, a gente sabe o poder, mas só que a gente não consegue superar, porque a gente não tem essa força que a gente fala aqui, que nem de Deus, né? A gente está adquirindo, convivendo e aprendendo, É, né? porque a gente tem que lembrar sempre que não é força nossa, né? Não é o poder nosso, é o poder de Deus. E para a gente experimentar o poder de Deus, a gente tem que saber que nós somos fracos, né? Que a gente não tem força. E realmente sermos revestidos não quer dizer que também que a gente não vai enfrentar problemas, Que né? Tipo, você vai ter com uma armadura, né? Você está imune, não está, né? Mas ele te capacita, ele te ajuda a enfrentar, né? Te dá força para você conseguir enfrentar. Mas é isso. E aprender a depender dele, porque quando você experimenta, vamos dizer assim, um poder, né? Um livramento, você já acha que você que está tendo poder, né? E a gente tem que tomar cuidado mesmo, que a gente pode se enganar, né? É isso mesmo. E a gente vai ver, é que, como eu não falei os outros, é o que vai completar, né? Que é a questão do domínio próprio, de você, né? Deixar Deus tratar, né? Da sua vida, das áreas que precisam ser transformadas. Então, ainda vamos ver essas partes, tá? Que é essa parte que o homem erra, porque ele se acha que tem o domínio. Mas todo Aham. domínio, ele só vai vir através da humildade. Uhum. Porque se ele não souber descer e recomeçar, ele nunca vai ter o domínio. Né? Uhum. Mas, vamos embora. Isso aí. Amém. Quer falar alguma coisa, Beth? Em relação aos milagres que você falou, que daquela época era mais, parece que forte, maior, né? Eu discordo, eu acho que hoje
A gente também vê esse tipo de coisa. Às vezes é um paralisado mental, assim, não tô, esquece mental, assim, um paralítico, né? Muitas vezes um cego, não é um cego que não tem a visão das cores, ó, tua roupa é vermelha, a do Vini é branca, a minha é azul, não, aquela pessoa que não tem aquela visão espiritual da coisa, né? Então, assim, eu acho que ali na Bíblia estava descrito de uma maneira física, e hoje eu já vejo assim, esses milagres de uma maneira metafórica, né? Então, o aleijamento espiritual, a cegueira. Então, eu acredito assim, nesse poder que a gente tem, revestidos pelo Espírito Santo, de ajudar o aleijado, de trazer vista aos cegos, não por mim, mas porque Deus me capacita, através do Espírito, a fazer isso daí, né? Então, acho que acontece com uma... Talvez não seja divulgado, né? Mas acho que nos nossos núcleos isso acontece sim. Ó, esse, na verdade, é o que esse autor fala, né? Mas eu também acredito que ainda há milagres. Talvez, eu acho assim, a fé nossa não é tão, como que eu posso dizer, pura, assim, realmente de você crer verdadeiramente, sabe? Porque Jesus tinha falado que nós íamos fazer obras maiores, né? Aqueles que creem, aqueles que seguem a Ele, iam fazer obras maiores do que Ele fez. Então, essa afirmação de que, né, não existe mais esses milagres, e porque está acontecendo esses outros milagres de cura, de ressuscitar, né? Por mais que tenha casos que a gente pode ter orado e não aconteceu nada, mas tem muitos milagres realmente acontecendo. Às vezes tem uns que você fala, não era para estar respirando, mas estou, né? E aquilo é um milagre, né? E realmente, não só metaforicamente falando, mas existem os milagres, nem a gente percebe que é um milagre, né? Mas Eu falo. Assim, eu vejo... Fala, Vini. Pode falar. Pode falar. Eu vejo assim, às vezes assim, o Pia e a Ana saindo para trabalhar, né? De pegar um carro e cruzar aí a cidade para, né? Então assim, eu entrego na mão de Deus, assim, sabe, o cuidado. E para mim é um milagre eles voltarem íntegros, né? Aqui para descansar aqui em casa e tem dia que acontece coisas que não agradam, mas normalmente é tudo bem, né? Então, para mim, isso é um milagre, né? De eles estarem também nas profissões deles, trazendo ajuda para que as pessoas se restabeleçam, ou um direcionamento para um tratamento. Assim, eu acho que dentro das profissões existe o direcionamento de Deus, do Espírito Santo, e o milagre também, né? De estar sendo a luz, o sal e a luz, para quem está no escuro, para quem está naquela comida insossa, é um milagre, né? Então, acredito que a gente seja assim, um canal de milagre na vida das pessoas que não conhecem, ou que de repente estejam derrotadas ou afastadas, né? E todos os dias eu peço para que Deus me ajude a ser o portadora do milagre que Ele tem. Eu não sei para quem, não sei para onde, mas assim que eu possa levar isso. E também recebo, com certeza eu recebo muito. Eu ia falar que eu sou o milagre, né? Amém, Olha, é isso aí. Não, mas se eu falar minha vida, você cai de costa. Antes de nascer, minha mãe, eu fui um milagre na gestação. Quando foi nascer, na gestação, que ela capotou o carro na serra. Quando foi nascer, também foi um milagre.
Não era para ter nascido. Depois... Para criar foi uma tragédia. Foi um milagre. Depois, outro dia, fiquei prensado no meio de 2 caminhões no meio da Dutra. Foi um milagre também. Não, né? Puxa vida. O câncer... Cheio de caco de vidro. cheio de caco de vidro. O câncer foi um milagre. Não, né? E hoje, mas assim, eu falo uma coisa. O importante do milagre é sempre voltar a quem o fez e agradecer. Porque a cada milagre que você faz isso, não que você se sinta revestido, eu sei, mas você sente. Você se sente fortalecido porque você sabe que tem um propósito, sabe? E cada vez que eu busco mais ele, cada vez ele me utiliza mais. Hoje, particularmente aqui no meu trabalho, ontem mesmo, sabe? Deus me utilizou como uma ferramenta muito especial para uma pessoa necessitada, sabe? Em que eu pude levar a palavra de Deus, simplesmente falando que o amor está acima de tudo, principalmente para superar os obstáculos, o cansaço, sabe? E preservar a família. Sabe? E ontem a pessoa falou assim, olha, todo dia manda uma mensagem, ele falou assim, as suas mensagens a cada dia vem na medida exata. Que eu sei que Deus... Então, por isso que eu falei, quem o fala não é o Vini, porque o Vini é um ser humano e às vezes você pode achar que tem um interesse. Quem fala é um mensageiro de Deus, uma ferramenta que Deus está utilizando, sabe, para poder trazer conforto, sabe, força na tua luta, né? E, sabe, esperança. Mas assim, é legal, é gostoso. Mas é isso mesmo. Se a gente olhar, né? Se a gente for mais sensível, né? Vamos dizer assim, a gente vai perceber muitos milagres ao nosso redor, no dia a dia, né? Cada momento. É isso mesmo. Então, tá. Então vamos orar, né? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu operar nas nossas vidas. Nós agradecemos porque o Santo Espírito tem nos conduzido, tem nos ensinado. Ajuda-nos cada dia mais a reconhecer o seu sobrenatural nas nossas vidas. De como o Senhor tem misericórdia por cada um de nós e como o Senhor continua operando nas nossas vidas e nas nossas famílias, Pai. Queremos pedir que o Senhor tenha liberdade para continuar agindo, cada um de nós. E transformando-nos, ó Deus, cada vez mais a imagem de Jesus Cristo. Nós entregamos esta noite nas tuas mãos, pedindo que o Senhor nos renove e nos dê paz. Abençoa, Senhor, nesse final de semana também, todos os testes que vamos estar fazendo, que o Senhor esteja nos guiando e dirigindo. Guarda cada um na tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada.